Olá, amigos. Eu sou a Fátima Castro. Um pouquinho da minha história, da onde eu saí, o que me fez entrar na política. Eu tenho uma longa trajetória no serviço público, aqui no município de Castro. Inicialmente comecei na área da educação, depois eu entrei em 2010 na área do social, onde eu estou até hoje. Hoje eu sou assistente social de referência do CRAS. E aqui é a chácara onde eu comecei a minha adolescência, onde a gente começou um trabalho. Hoje a lavoura está assim. Hoje é uma lavoura. Naquela época era uma roça de toco. Então, a gente plantava milho com tic-tac, eu passava milho com carpideira. Depois eu vou mostrar ali para vocês aonde que era o espaço que eu passava carpideira no milho com a égua, a pitanga. Eu detestava fazer serviço. De todos os serviços, o que eu não gostava de fazer era passar a carpideira no milho com a pitanga. Porque a pitanga, primeiro que ela pisava torto, então ela macetava os pés de milho. E depois, um dia aconteceu de vir uma mamangava, né? Algumas pessoas vão saber o que é isso. Vamos dizer assim que é uma super abelha. E ela picou a pitanga e a pitanga disparou com a carpideira no meio do milho e foi uma tragédia. Aqui era uma roça de toco, nós plantávamos o milho com tic-tac, eu quebrava milho na mão, carpia. Aos poucos a gente foi conseguindo juntar um dinheirinho e a gente foi pagando uma esteira para tirar um toco aqui, outro ali e para gradativamente a nossa lavoura ser uma lavoura de fato. Então, assim, nós começamos aqui com a mãe, meu irmão e eu, né? Eu era adolescente, né? E a gente começou com 6 vacas emprestadas pela minha falecida tia. E o meu tio nos deu 3 novilhas. Então, nós começamos a tirar leite à mão. Nós tirávamos o leite à mão dessas 6 vacas, colocava naqueles tambores, levava na banca e um caminhão passava pegar esse leite, né? E a gente fazia de tudo aqui. Eu roçava, né? Roçar, fazer cerca de arame, pulverizar com bombinha costal. Nós jogávamos ureia com o balde no milho. Do outro lado, na nossa lavoura, que não aparece aqui agora, nós tínhamos as leiras, né? Então, destocava, fazia as leiras, a gente plantava abóbora nas leiras. E foi assim, foi com muito trabalho, com trabalho duro que a gente foi evoluindo. Então, hoje é uma lavoura, né? Tem aí alguns carneiros aí que vocês podem ver os carneirinhos. Hoje a lavoura tá bonita, a gente foi evoluindo. Hoje é o meu irmão que cuida da chácara, eu não moro aqui, eu moro no distrito de Socavão. Eu sou uma assistente social. Hoje, a minha profissão é assistente social. Eu comecei na área da educação, sou formada, né, no Normal Superior com Mídias Interativas, trabalhei em todos os níveis da educação, né, mas hoje eu atuo como assistente social. Minha vida, enquanto adolescente, ela foi bastante difícil. Bastante difícil. Veja, ter que quebrar milho na mão, fazer os montes, as bandeiras, daí catava nos cargueiros, levava o milho para cima, fazer o feno, carpir, pulverizar com bombinha costal, fazer parto à noite nas vacas, né? Teve um período que o meu irmão entrou no quartel, em 93, e aí ficou só eu e a mãe em casa. Nessa época eu fazia magistério de manhã, contabilidade à noite. Eu chegava em casa aqui na chácara, porque são 15 quilômetros de Castro, essa chácara. Eu chegava aqui meia-noite e pouco, né? E às vezes eu só deitava, um dia de chuva eu só deitei, e parece assim que eu só tinha fechado o olho, a mãe chegou, me acordou e falou: Fá, a Mila não consegue dar cria, né? Então a Mila era uma vaca, todas as vacas aqui têm nome, todas elas. E aí ela não conseguia dar cria, um dia, uma chuva, e eu tive que fazer o parto da Mila no meio do lamaçal, né? Então assim, gente, o que eu quero dizer com isso? Eu sei o que é uma vida no interior, uma vida na chácara, uma vida dura, sabe? Eu sei o que é isso. A minha infância foi aqui, né? Foi fazendo trabalho nessa chácara, que hoje é uma chácara bem estruturada, né? Mas não foi assim. Foi muito difícil a nossa vida aqui inicialmente, nós roçávamos, nós fazíamos tudo isso. E aí eu fiz o magistério, como eu contei para vocês, dei aula 2 anos na cidade para educação infantil. Aí eu casei, fui morar no distrito de Socavão,
que é uma área rural aqui do município de Castro. Na verdade, é metade do município de Castro em questão de território. Nós temos lá 68 comunidades, das quais 3 são comunidades quilombola. Então, assim, aqui em Castro nós temos 3 comunidades quilombola no distrito de Socavão, né? São 68 comunidades. É uma área rural de montanhosa, porque ela já faz divisa ali com Cerro Azul, e nessa mesma cadeia montanhosa que vai para Tunas e Adrianópolis, o Socavão começa essa cadeia de montanhas ali. Então, assim, eu fui para o Socavão e o que eu vi lá? Abandono. É uma situação de abandono. Na época, são 46 quilômetros de estrada de chão, não tinha um palmo de asfalto. Nós temos diversas mineradoras no nosso distrito, um fluxo de carreta intenso, uma poeira que ninguém enxerga nada. Então, nós levávamos para ir para a cidade em mais ou menos 1h30 nesse trajeto. No Socavão, quando eu fui morar lá, não tinha educação infantil, não tinha alfabetização de adultos, não tinha ensino médio, não tinha contraturno escolar. Nós tínhamos na vila 3 orelhões, esse era o meio de comunicação da comunidade. Sinal de celular foi para o Socavão em 2016. Até lá, nossa comunicação, esses orelhões na rua. Bem em 97, quando eu fui para lá, tinha uma linha telefônica com 10 ramais, né? E aí, eu fui dar aula numa 4ª série, na escola José Neri, e o meu sogro era agricultor, ele plantava. Aí, um dia eu fui levar comida para eles na lavoura, e quando eu cheguei lá, o que eu vi? Crianças de todas as idades. As mulheres estavam trabalhando de boia fria na arrancada de feijão, que na época ainda existia, hoje não tem mais arrancada de feijão. Hoje no nosso distrito o trabalho de boia fria é só batatinha, né? Colheita de batatinha. E assim, tinha as crianças de todas as idades. Aí o que eu fiz? Fiz o levantamento do número dessas crianças e levei a conhecimento do prefeito e solicitei que ele me permitisse que a gente fundasse um CEMEI na Vila do Socavão. No ano seguinte, em 98, fundamos o CEMEI. Mas quando eu comecei o trabalho no CEMEI, a minha primeira dificuldade foi pessoas para trabalhar comigo, porque na vila se estudava até a 8ª série. Então, na época surgiu o IESD, que é o Instituto de Educação que tem aqui no Paraná, que levava para o Paraná, para o estado, o curso CND, que é o curso normal à distância. E aí, eu comecei a fazer um convencimento dessas moças que estudavam até a 8ª série. Falei para elas, olha, se você entrar no CND, eu coloco você como estagiária, você vai receber uma bolsa, com esse dinheiro você vai poder pagar o curso CND e aí você vai começar a trabalhar comigo. Então, assim, em 98, eu consegui que uma moça estudasse, que é a Joseli. Ela hoje é pedagoga no Colégio Fabiana Pimentel, né? Ela começou esse trabalho comigo. Então, nós iniciamos o CEMEI com a zeladora, que era a Lica, a Joseli, que era estagiária, e eu. Na primeira reunião de pais que eu fiz, quando eu passei o livro ATA, os pais não sabiam assinar. Então, eu fiquei, nossa, mas os pais não sabem assinar, nós estamos na vila. Aí eu conversei com o secretário de Educação e pedi para ele se eu podia alfabetizar os pais. E aí ele concordou comigo, comecei esse trabalho de alfabetização voluntariamente. Emprestei uma sala do Colégio Fabiana Pimentel e à tarde eu fazia esse trabalho de alfabetização dos pais. No final do ano foi feito um teste de equivalência, todos os pais estavam alfabetizados. E aí, em 99, o secretário de Educação colocou formalmente a alfabetização de adultos na nossa vila, na escola José Neri. Como ele colocou a alfabetização na escola José Neri, eu não precisava mais alfabetizar daí os pais. Aí o que eu fiz? Eu pedi para o secretário se ele podia me dar mais lanche para eu pegar em contraturno as crianças maiores, porque até então, no CEMEI, nós estávamos implantando de 0 a 6.
Aí, mas os maiores continuavam indo na lavoura com os pais. E aí eu pedi que ele pudesse nos conceder o lanche para que a gente pudesse fazer esse trabalho com as crianças no saguão. E aí ele concordou comigo, eu cuidava das crianças maiores. Em 99, em 98, só a Joseli foi estudar e começou a trabalhar comigo. Em 99, outras moças viram que deu certo, entraram a estudar e a gente pôde colocar elas como estagiária no CMEI e assim a gente foi ampliando o nosso trabalho. A moça ia estudar, nós pegávamos como estagiária, aumentava uma turma no CMEI, eu cuidei dos maiores em 99 no saguão. Chegou o final do ano, tinha 98 crianças no saguão, não cabia mais. Procurei o padre, pedi para ele emprestar do salão da igreja, né? E aí ele me concedeu o salão da igreja e eu comecei, então mudei esse trabalho lá para o salão da igreja, só que daí tinha outro problema. O salão da igreja é no começo da vila do Socavão e o CMEI era no final. Aí eu, Fátima, não poderia fazer o trabalho diretamente com as crianças, eu poderia coordenar. Então eu fui atrás de pessoas voluntárias na comunidade. Aí um velhinho que fazia cestaria em taquara me ajudou. Peguei ele, um velhinho que fazia cestaria em taquara, um que fazia gamela e pilão em madeira, um que fazia artefatos em couro, uma moça que fazia modelagem em argila, com o lanche que vinha, nós montamos uma oficina de culinária, a gente fazia bolo, pastel com as crianças, vendíamos na vila e com esse dinheiro a gente comprava fio e tecido para fazer uma oficina de bordado. Então, com 6 voluntários, eu iniciei esse trabalho no salão da igreja. No meio do ano, fiz uma tarde cultural, coloquei tudo em exposição o que havia sido produzido pelas crianças. O secretário de Educação ficou maravilhado com o que ele viu e aí ele me deu 6 funcionários. E aí, dali para frente, o serviço só deslanchou. Nós ampliamos de 6 oficinas para 12, colocamos violão, capoeira, teatro, outras modalidades. E fomos fazendo esse projeto lá. O governo federal lançou o programa PET, cadastramos essas crianças, as famílias começaram a receber bolsa, e assim a gente foi ampliando esse trabalho lá. Então, como eu disse, não tinha educação infantil, não tinha alfabetização de adultos, não tinha contraturno escolar, não tinha ensino médio. Eu fui para o Socavão, eu dei aula na 4ª série, em 97, em 98 eu fundei o CMEI, né? Comecei esse trabalho, não tinha pessoas formadas para trabalhar comigo, comecei a incentivar as moças da vila a fazer o CND, que era o curso normal à distância, comecei a pegar elas como estagiária e à medida que elas foram estudando, eu fui ampliando o número de turmas no CMEI. Comecei esse trabalho em 98, inicialmente no CMEI, descobri que os pais não eram alfabetizados, pedi para o secretário de Educação para que eu pudesse alfabetizar os pais, implantei a alfabetização de adultos em 98, no distrito. Em 99, essa alfabetização passou para a escola José Neri, e daí eu abri o contraturno escolar no saguão do meu CMEI. Comecei o CMEI num espaço que não era próprio para a educação infantil, paralelo a isso, fui fazendo projetos e mandando para o governo do estado para conseguir um prédio para a gente desenvolver a educação infantil lá. Eu mandei esse projeto para o governo do estado por 5 anos. Né? E em 2002, o Jaime Lerner era governador, a Fanny Lerner me respondeu, me questionou por que eu queria um prédio para educação infantil. Eu fiz um diagnóstico da comunidade, do distrito, uma justificativa pedagógica, encaminhei para ela. 2 meses depois, ela me mandou uma carta dizendo que o dinheiro estava na conta do município para abrir o CMEI, para fazer a construção do CMEI. Em 2004, eu inaugurei esse prédio. Bom, então assim, gente, em 99, eu coloquei no saguão as crianças em contraturno. No final do ano eu tinha 98, não cabia mais. Pedi para o padre emprestado o salão da igreja. E aí ele me emprestou. Em 2000 eu mudei o contraturno para o salão da igreja, mas apenas com voluntários. Eu não tinha ninguém pago para trabalhar. Aí eu peguei um velhinho que fazia cestaria em taquara, um que fazia gamela e pilão em madeira, um que fazia artefatos em couro, uma moça que fazia modelagem em argila. Com o lanche que vinha, com as comidas que vinha, nós fizemos oficina de culinária, vendemos na vila
o bolo, o pastel que a gente produziu e compramos fio e tecido para a oficina de bordado. Então, com 6 voluntários, iniciamos esse trabalho. A taquara, a madeira, a argila, nós buscávamos no mato. O couro, o pessoal matava o boi e dava o couro para a gente. Então, foi assim que nós iniciamos esse trabalho. Fiz uma tarde cultural, coloquei essas coisas em exposição, o secretário veio, viu, quando ele viu, ele se apaixonou pelo nosso trabalho e nos cedeu 6 funcionários remunerados. Dobramos o nosso trabalho, colocamos a oficina de violão, teatro, dança, e ali só cresceu. Esse trabalho no Salão da Igreja aconteceu de 2000 até 2007, e foi só ampliando. Nós cadastramos as famílias no programa PET, né, que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, nós fizemos cursos profissionalizantes e assim nós fomos ampliando esse trabalho. Lá no CEMEI, eu fui cada vez pegando uma moça, incentivando a estudar, ampliando as turmas e assim a gente foi desenvolvendo o trabalho. Para eu fazer minha faculdade, foi assim uma luta. O Socavão, como eu disse para vocês, a gente não tinha ensino médio na vila, então pusemos um ônibus para levar esse pessoal a estudar na cidade. Para eu fazer a faculdade, eu pegava carona com o micro das professoras, ia até a cidade, o meu carro ficava num posto de gasolina, porque eu chegava na cidade e todos os ônibus para a faculdade já tinham ido, né? Então eu pegava meu carro, ia até o campus da UEPG em Ponta Grossa, né? Aproximadamente aí 60 quilômetros até o campus, voltava, deixava meu carro no posto de gasolina, pegava carona com o ônibus que foi levar o pessoal a estudar, fazer ensino médio na cidade, né, para voltar para casa. Em 2002, implantamos na Vila do Socavão o ensino médio e eu perdi a carona. Era meu último ano de faculdade. Para conseguir me formar, minha mãe me ajudou, minha tia me ajudou, as duas me emprestaram dinheiro, eu dei o meu carro e eu comprei uma van. Aí eu pegava o pessoal do Socavão que tinha que fazer um curso técnico na cidade, deixava eles no Senac e ia com os meus colegas de faculdade para o campus da UEPG para eu terminar minha faculdade. Bom, gente, quando eu terminei minha graduação, eu sabia, assim, que as professoras do Socavão, se eu não ajudasse elas não conseguiriam fazer uma faculdade. E aí começamos a batalhar para trazer uma faculdade para o Socavão. E trouxemos. Levei para o Socavão o normal superior, né? Formei 39 professoras em nível superior, consegui trazer para a Vila do Socavão uma pós-graduação em psicopedagogia da Universidade Federal do Paraná, coloquei no Socavão o magistério CND, formamos 19 em nível médio na Vila do Socavão. Vamos recapitular? Fundei o CEMEI, implantei a alfabetização de adultos, o contraturno escolar, levei a faculdade para as professoras, a pós-graduação, o magistério. E eu não era nada na política. Consegui o prédio do CEMEI. Em 2004, inauguramos o prédio do CEMEI. Eu não era nada na política, né? Em 2005, implantei a reciclagem no distrito. No distrito, nós jogávamos o lixo numa mina desativada a céu aberto. O pessoal do Parque de Máquinas passava catombeiro, coletava o lixo segunda, quarta e sexta, 6 toneladas de lixo e jogava lá na mina. Peguei as professoras do CEMEI, as crianças, fomos lá no lixão, fotografamos, filmamos, montamos um projeto, fizemos uma conscientização na Vila do Socavão, pedimos que a Vila doasse para nós os materiais recicláveis. Meu esposo fez um carrinho de reciclagem para mim, construímos uma casinha para armazenar, as professoras passaram a coletar esse lixo, né, esse material reciclável na Vila. Eu fiz um macacão e eu ficava o dia inteiro separando material reciclável. 6 mães se comoveram, vendo o nosso trabalho, o nosso esforço para comprar um parquinho para as crianças, né? E aí 6 mães abraçaram a causa, fiz um macacão para elas, elas ajudaram, e depois que elas aprenderam a separar e fazer a rota da coleta, elas abraçaram o projeto. No final do ano, em 2005, compramos todo o parquinho com material reciclável, né? A partir de 2006, esse projeto ficou com as mães. Então, assim, ao longo dos anos, eu fui articulando, mexendo com a comunidade, fazendo atividades, e aí eu comecei a incomodar algumas pessoas, a incomodar os políticos, porque assim, todo mundo achava que eu viria candidata a vereadora, mas eu não tinha tido essa ideia. Essa ideia que me deu foram eles. Eu nunca tinha pensado em entrar na política, né? E aí eu comecei a sofrer determinadas situações, né? Eu fundei o CEMEI, fui diretora dele há 10 anos, passei por 3 eleições de direção,
Aí houve um decreto do prefeito dizendo que diretora eleita por 3 vezes consecutiva não poderia concorrer à eleição em escola nenhuma. Eu não pude concorrer à eleição. Não houve eleição no CEMEI, porque ninguém se candidatou. Uma pessoa foi nomeada diretora no meu lugar, eu voltei para a sala de aula, e assim, acabou o nosso projeto de reciclagem, acabou o contraturno. Eu fiquei tão deprimida que assim, eu precisava ocupar a minha cabeça. E aí eu vi um outdoor oferecendo, fazendo vestibular para o curso de serviço social. E eu resolvi fazer o vestibular, passei, mais 4 anos eu indo, 46 quilômetros de estrada de chão toda noite para fazer minha graduação em serviço social. Em 2010, eu fui convidada pelo prefeito para assumir a coordenação do CRAS do Socavão. Quando eu assumi a coordenação do CRAS do Socavão, eu criei 22 comunidades polo no distrito, pulverizei o trabalho, eu me deslocava até essas comunidades de difícil acesso, levava o trabalho do CRAS até essas comunidades. Lá eu identifiquei muitas pessoas analfabetas, me cadastrei como coordenadora do Paraná Alfabetizado. Aí eu chegava na comunidade, identificava os analfabetos, pegava uma jovem da comunidade, colocava como alfabetizadora, e aí assim eu coloquei mais de 70 turmas de alfabetização no nosso distrito. E aí eu fiz um projeto para conseguir um telecentro para o nosso distrito, consegui, e olha que bacana, gente, quando veio o representante do Ministério de Minas e Energia colocar o ponto de internet, o sinal de via satélite, quem era ele? Era o Gilney Machado. E na época, ele era o chefe do Luz para Todos no estado do Paraná. E eu tinha no Socavão mais de 200 famílias que não tinham luz. Conversei com o Gilney, ele falou para mim como que eu fazia para cadastrar as pessoas para eles receberem a luz. E 2 meses eu trabalhei fazendo esse levantamento, encaminhei para ele, e muitas famílias foram contempladas com luz no nosso distrito. E daí, como eu sou formada em contabilidade, eu fui vendo a dificuldade deles com relação à documentação deles, posse, ITR, nota de produtor. Um assistente social não faz uma aposentadoria rural, um salário maternidade, se não tiver a documentação. Então, eu comecei a fazer a documentação desse povo. E em 2012, vim candidata a vereadora, né? Em 2008, eu concorri a primeira vez à eleição, não fui eleita na primeira vez, né? Fiz 425 votos, não me elegi por pouco. 4 homens foram eleitos no distrito como vereadores. E aí, em 2012, eu vim candidata novamente, saí eleita do distrito, né? Em 2013, aí eu saí da coordenação do CRAS, fiquei como técnica de referência, então fui coordenadora do CRAS 2010, 11, 12. 2013, assumi como assistente social técnica de referência e assumi a vereança. E através do mandato, eu mudei realidades, né? Nós, no Socavão, nossa unidade de saúde, um prédio maravilhoso, mas a gente não tinha estrutura, tipo, eu tinha lá uma geladeira para as vacinas, mas o médico, por exemplo, ele não tinha um carro adequado para ele fazer atendimento no interior, então chovia, o médico não podia ir. Dali 15 dias chovia de novo, porque lá ou no interior o atendimento é quinzenal. Então chovia de novo, o médico não podia ir de novo. Então, assim, quando eu entrei como vereadora, eu comecei a fazer projetos em busca de emendas parlamentares para solucionar as nossas dificuldades. E Castro tem 4 grandes áreas rurais: Distrito Socavão, Distrito de Abapã, Tronco e Guararema. Inicialmente, eu me concentrei em ajudar as comunidades do interior. Por quê? Porque eu moro no interior. Eu sei a dificuldade das pessoas, eu sei o que é isso, eu sei o que é falta de acesso, né? E aí eu tive êxito nos meus projetos. E vou falar rapidamente aqui para vocês, na saúde, eu coloquei 2 caminhonetes 4x4 na nossa unidade de saúde no distrito, uma no distrito de Abapã, que também é área rural de difícil acesso, equipamentos nessas 4 unidades de saúde, desde eletrocardiógrafo a uma cadeira, a uma escadinha. Então, hoje, na unidade de saúde do Socavão, hoje ela está totalmente equipada.
o médico nunca mais não pode atender as pessoas por não ter um veículo apropriado. Hoje pode chover canivete. Tem 2 caminhonetes 4x4 lá. O médico chega. Não adianta a gente ter médico e ele não ter condição de trabalho, né? Então, assim, eu coloquei equipamentos em 5 unidades de saúde da cidade, 2 veículos sedã em 2 unidades de saúde da cidade, consegui R$500 mil para o nosso hospital, para fazer um centro cirúrgico de ortopedia, né? Isso eu estou falando em saúde. Na área da criança, eu consegui um carro para o Conselho Tutelar, uma geladeira, 5 computadores. Na infraestrutura, eu consegui R$500 mil, fizemos uma avenida na cidade e uma avenida no Socavão, com acessibilidade. No esporte, eu consegui uma quadra poliesportiva para o meu distrito, mais de 20 academias ao ar livre, espalhadas aí pelo município, e também verba para a reforma do ginásio de esportes, do Douglas Pereira, que é o do centro da nossa cidade, e uma verba para custear os Jogos Estudantis de Castro. Na agricultura, eu consegui, através de emenda parlamentar, um caminhão baú climatizado, um caminhão refrigerado, uma reta escavadeira, 3 carretas Stara, 2 enxadas rotativas, uma malhadeira de feijão. No social, eu consegui uma emenda parlamentar para construir o serviço de convivência do CRAS. Inauguramos agora, dia 30 de março, no Distrito Socavão, 2 veículos que estão nos CRAS da cidade, né? Então, assim, gente, foram R$4.230.000 que eu consegui de emendas parlamentares. E o que eu consegui que não é emenda? Eu consegui o prédio do CEMEI, né? Consegui recuperar a verba para o CRAS do Socavão, consegui um PAA, um Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal de R$598.000 em 2014 para os agricultores de Castro, e um projeto de água para a comunidade de pastolaria. Esse projeto deu trabalho, mais de 5 anos lutando com a Sanepar, indo lá, levando, enfim, foi uma luta, mas está lá, as pessoas estão tomando a água lá. Então, assim, gente, ao longo dos anos eu fui fazendo esse trabalho, fui reeleita, sou vereadora de 2 mandatos, fui a presidente da Câmara de Castro. Em 2018, comecei a pensar de vir candidata a deputada, para que pudesse pulverizar esse trabalho pelo Estado. Hoje eu sou vice-presidente da UVEPAR, que é a Associação das Câmaras do Paraná. Eu sou conselheira estadual das cidades, represento o Poder Legislativo como cidades que é vinculado à SEDU, faço parte da Federação das Mulheres do Paraná, né? A gente tem aí um trabalho forte. O governo do estado e o governo federal têm muito recurso para projetos, mas muitas vezes as cidades não sabem captar esses recursos, né? Então, assim, gente, outra questão, as ONGs, as associações que têm um trabalho na cidade, ter a utilidade pública estadual, poder receber emendas estaduais, recursos estaduais, para continuar fazendo o seu trabalho, né? Tem muito para ser feito. Tem muito para ser feito. Eu sou uma assistente social, eu sou uma educadora, a minha vida foi trabalhar pelas pessoas. Eu comecei num trabalho aqui, nessa chácara que vocês estão vendo, né? Eu sei o que é trabalhar duro, eu sei o que é a dificuldade, né? Eu pude, graças a Deus e ao mandato, fazer a diferença na vida de muitas pessoas em Castro. Muitas pessoas. Hoje, eu quero fazer